É, exige uma certa compreensão das Escrituras e uma certa, eu não vou dizer sofisticação, não é isto, mas precisamos pensar bem sobre a Bíblia. E a Bíblia merece este esforço. A Bíblia, como disse eu acho que foi Calvino, acho que foi Lutero, não sei, não me lembro quem falou isso. Já foi citado tantas vezes que a Bíblia é como o mar, que afoga gigantes, mas também oferece segurança para as crianças que brincam na sua orla, né? Então você pode molhar os pés com a Bíblia e a Bíblia vai te fazer bem, vai te levar à verdade. Mas você começa a mergulhar nos desígnios eternos de Deus, nas promessas de Deus, você vê que a Bíblia é fantástica. É um livro fantástico, aliás, são 66 livros fantásticos que merecem um estudo profundo e que este estudo rende dividendos. As pessoas que estudam a palavra de Deus são recompensadas pelo que aprendem. Então, quando falamos da predestinação, a Bíblia fala claramente sobre predestinação. Não há como negar isso, não há como atenuar essa palavra. A palavra é muito clara. Deus tem desígnios eternos. Isso quer dizer que, faça o que você fizer, tudo vai ser como Deus determina? Mais ou menos, mas nós temos que entender que Deus, nessa equação de Deus e o homem, Deus e o tempo, a eternidade e o tempo, nessa equação há um valor que é imensurável, que é Deus. Deus é misterioso. O próprio fato dele ser eterno, não só eterno para o futuro, mas eterno para o passado, ou seja, nunca teve início, para mim é um mistério. E para você também. Ninguém pode dizer, eu entendo isso, eu não entendo isso. Então, quando falamos sobre a interação de Deus com a sua criação, temos que entender que nesta equação há um elemento que foge à nossa capacidade de medir, pesar, observar, mensurar, enfim, foge à nossa capacidade de definir. Deus foge à nossa definição. Por isso que nós temos que nos limitar ao que Ele revelou. E Ele revelou a si mesmo pela palavra. Então nós temos que ser muito disciplinados a ver o que a palavra de Deus diz. Então, pessoas dizem, então, se há predestinação, então não temos que fazer evangelismo. Não, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Cristo mandou os 70 pregar o reino de Deus. Ele deu a grande comissão em Mateus 28, falando que nós devemos ir para todos os cantos do mundo pregar o evangelho. Então, é fundamental que nós façamos isso. Então, se tudo é predestinado, eu não tenho que orar. Não, Jesus nos ensinou a orar. Nós devemos orar. Então, orar é fundamental, pregar é fundamental. Essas coisas fazem parte, é assim que Deus age, é assim que Deus salva pessoas. Então, não sei quem é predestinado, devo orar por fulano ou beltrano? Sim, deve orar pela salvação de quem está pesando no seu coração, porque assim nós cumprimos a vontade de Deus. O que acontece entre Deus e o homem é uma confluência de volição. Deixa eu explicar. Quando José falou com seus irmãos no Egito, ele disse, o que vocês fizeram mal intencionadamente, Deus fez por bem. Ele identificou que no ato dos seus irmãos venderem ele para a escravidão, que levou ele para o Egito, e começou aquela carreira de escravidão, de prisão e finalmente de ascensão, até que ele se tornou o número 2 de todo o Egito, um homem poderoso e suficiente para salvar a sua própria família da fome. Ele disse, vocês agiram mal, mas Deus agiu bem. Como? Na mesma ação, ou seja, houve uma união da vontade de Deus, dos preceitos eternos, dos propósitos eternos de Deus, com a iniciativa humana. Então, tentar separar essas duas coisas, você não tem que tomar iniciativa, também é uma falsidade. Você não tem que se converter. Sim, você tem que se converter, você tem que aceitar, se render. Aí você diz, mas se eu me rendo é porque Deus quis. Sim, se eu não me rendo é porque Deus não quis. Aí que mora o mistério. É um mistério isso.
E tentar dizer que isso aí é perfeitamente explicável é uma falácia, não é verdade, não é verdade.